bem. O que houve foi um descompasso entre as obras, né? Esperava-se que ficasse tudo pronto ao mesmo tempo. Ontem, a estrutura das duas aduanas, com a Argentina e o Paraguai, as alças de acesso e a perimetral. E nós tivemos ontem, né, o fechamento da ponte, e até dezembro deve ficar pronto o trecho que leva até a BR-469. Esse descompasso, a princípio, inviabilizaria o fluxo de qualquer veículo na ponte. Então, proativamente, a Receita Federal, já há coisa de 4 meses, nós fizemos um planejamento com 4 diferentes cenários para uma ocupação gradual dessa ponte, a liberação de fluxo gradual conforme o que tenha possível de obra. E nessa primeira fase, o que é possível é a saída de caminhões vazios do Brasil em direção ao Paraguai. Então são 4 fases. Então a primeira seria essa. E vice-versa também do Paraguai? Então, essa já seria uma segunda fase, a entrada de caminhões vazios, porque ela implica em uma estrutura maior, tem que ter scanner, tem que ter mais equipe, tem que ter mais espaço de manobra, né? A terceira fase seria a vinda dos caminhões de carga e a quarta, o uso pleno. Mas nós cremos que essa primeira fase provisória seja a única provisória, né? Que a gente pule da primeira para a quarta com a conclusão das obras das duas aduanas. Então, só para repetir, a primeira fase seria os caminhões em lastre, que eles chamam, né? Daqui para o Paraguai. Daqui para o Paraguai. Do Paraguai para cá dependeria já de ampliação da estrutura, capacidade melhor de atendimento de todos os órgãos de fiscalização. Exatamente. E aí depois nós teríamos as cargas e finalmente o uso pleno. As cargas vindo, sentido Paraguai-Brasil, e o uso pleno seria a carga indo e vindo. Certo. Não depende só da Receita, né, delegado? Depende também de outras estruturas. Isso está sendo tudo acordado? Quem menos influencia nesse fator é a Receita. A Receita só vai definir o que é possível passar ou não, mas não é quem está fazendo a obra, né? Mas a Receita chamou para si essa questão de o que podemos fazer para fazer o uso proativo anterior e também fez a reunião com todos os demais órgãos. Tem órgãos que trabalham diretamente na ponte com a Receita, que são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, MAPA, Anvisa e a NTT. Todos esses órgãos, desde o começo desse planejamento, em 2019, já se reuniam com uma certa periodicidade aqui na sede da alfândega para tratar do tema. Ô, delegado, o senhor fala em uso pleno. Esse uso pleno inclui automóveis, vans ou apenas cargas? No primeiro planejamento é apenas cargas, mas quem define o uso pleno de uma ponte, evidentemente, que é a sociedade como um todo, né? Então não há ainda essa definição. Bom, é óbvio que o senhor prepara toda a estrutura nesse território, que é o brasileiro, mas tem a questão paraguaia também. Negociações com eles? Sim, plenas, o tempo todo. Né? No papel da Receita, nos reunimos permanentemente com os aduaneiros paraguaios. Hoje ainda tem uma reunião com eles no período da tarde, a gente fez outra na semana anterior. E na esfera superior, a chancelaria paraguaia e o Itamaraty brasileiro se reúnem permanentemente sobre o tema também. O senhor tem alguma informação sobre a condição de obras daquele território ou não? Sim, eles têm uma expectativa de que tenham alguma estrutura aduaneira na metade do ano que vem, em torno de julho. Tá, tem alguma estrutura e asfaltamento. Até a partir de metade do ano que vem? Julho do ano que vem. Então, automaticamente, nós só podemos falar em primeira fase aqui no Brasil também, quando eles estiverem prontos para operar lá. Não necessariamente, porque nós estamos falando em caminhões vazios. O caminhão vazio, quando adentra o seu território, ele não tem nenhum procedimento que não seja um migratório. Certo. Né? Então, ela não precisaria da estrutura de um porto seco e tudo mais. Ela só precisaria de um corredor asfáltico para retornar ao seu país. Com relação a esses veículos, eles farão um trânsito pela área urbana de Foz do Iguaçu, talvez pela General Meira ou pela rodovia das Cataratas, né? O município já demonstra preocupação com relação a isso? Já fiz reunião, quando a gente cogitou de fazer essa passagem dos caminhões vazios, né? Eles são em torno de 300 caminhões a mais por dia nesse trajeto, que já vai até a Argentina. A gente fez uma reunião com o prefeito aqui na alfândega, expôs a situação, e ele está fazendo um estudo de
de tráfego junto ao Post-Trans, ele vai fazer durante 30 dias esse monitoramento e a prefeitura define, na prática, trajetos e horários dos veículos. Quer dizer, rota e horária com a prefeitura não tem nada a ver com a Receita. Exato. Trânsito é com a prefeitura. Mas há de se buscar a melhor solução, com certeza. Delegado, nós temos estimativas diferentes, né? Falamos aqui desse primeiro trecho até a rodovia das Cataratas em dezembro. Há uma previsão de que até o final de 2023 seja concluído o trecho da rodovia das Cataratas até a BR-277 da Perimetral, mas e o Porto Seco, delegado? Porto Seco é uma estrutura que independe dessa estrutura de ponte. Não se confunde Porto Seco com cabeceira de aduana, né? Porto Seco, aqui do lado do Brasil, ele é uma permissão. Então, não é gerido pela Receita. O que a gente faz é o contrato de permissionário, mediante licitação. A licitação está em andamento, né? Está nas primeiras fases ainda. E aí, quem ganhar essa permissão é que indica onde é o terreno, né, e quais são as condições, valores e tudo mais, segundo as regras desta licitação que está em andamento. Imagina-se que o Porto Seco aconteça aí no decorrer do período, mas como se trata de uma obra privada, né, os prazos são bem diferentes assim, para uma execução. A estrutura de um Porto Seco é mais simplificada. Mas não tem nenhuma intervenção da Receita nesse processo? Localização, acesso? Não, somente a gente fornece a permissão e dentro da permissão algumas exigências, que são o tamanho de área, né, a distância com relação à perimetral e o município onde ela é realizada. Tá certo. Então a previsão é de que tenhamos agora a primeira fase, já no final do ano, que é essa primeira fase de caminhões vazios do Brasil para o Paraguai. A segunda fase, que seria dos caminhões vazios do Paraguai para o Brasil, demora um pouco mais. Aí entraríamos na terceira fase, que é a de cargas. Aí depende de toda a estrutura executada em relação à perimetral, mas não do Porto Seco, é isso? Exatamente. E o nosso sonho é que nós só tenhamos a primeira fase. Que a partir daí já tenhamos a estrutura de aduana pronta e vamos direto para o uso pleno da ponte no que toca a Receita e os demais órgãos que trabalham na aduana. Eu vou insistir naquela pergunta, delegado, se o senhor não se incomoda, que é com relação ao uso pleno, é o trânsito de veículos, porque Porto Franco pedia que não adiantava nada a ponte só para caminhões, eles deveriam ter essa ligação também com veículos, automóveis passando por lá. Isso está na previsão? Isso não está. Na primeira previsão é somente carga. Depois que ela estiver pronta, e essa discussão, como eu falei, cabe à chancelagem do Paraguai e ao Itamaraty brasileiro. A estrutura planejada de nova aduana prevê o fluxo de veículos leves também. Né? A tendência de mercado é essa. Mas quando isso vai ser implementado, aí não é da nossa alçada. Né? E aí o sonho da Ponte da Amizade somente para o turismo será concretizado? O sonho da Ponte da Amizade só para o turismo vai ser concretizado no dia seguinte à conclusão da entrega da obra da nova aduana. Aí interrompe-se o fluxo de caminhões por lá. E já está no planejamento da Receita a contratação de pessoal, né? Porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem nas fronteiras brasileiras. A Receita não contrata pessoal, né? É só por concurso. Sim, é claro. Existe o sonho da Receita de que tenha um concurso, mas esse sonho já está há 12 anos sem contemplado. Mas continuamos sonhando. Tá certo. Delegado, obrigado aí pela sua atenção, pela sua generosidade de nos atender. Bom trabalho. Igualmente. Bom resto de semana para você. Ok, conversei aqui com o delegado. Até mais.